assim seja na sua casa, que assim seja na sua família. Muito obrigado, meus queridos, que bênção poder ouvi-los, que bom, que presença gostosa, que presença boa do Espírito Santo aqui entre nós. E a minha esperança é que aí na sua casa também esteja da mesma maneira, que na sua casa também esteja, você possa estar sentindo essa mesma plenitude, essa mesma presença. Nós estamos num tempo muito especial, falando sobre uma vida abençoada, e nós vamos dedicar mais algumas semanas falando sobre uma vida abençoada. Como eu fui abençoado no dia de hoje, ouvindo tantos testemunhos, Deus fazendo coisas impressionantes. Dentre os testemunhos que eu ouvi, tive o privilégio de ouvir enquanto eu estava num apontamento, num atendimento pastoral, eu tive o privilégio de ouvir, e eu vou aqui apenas dizer algumas das coisas que eu ouvi. Foi tão edificante, num tempo como esse, num tempo de escassez, num tempo onde as informações não são tão boas, onde estamos vivendo um tempo pandêmico, o mundo está chacoalhando. Essa é a boa verdade, e essa é a verdade que nós gostaríamos que não fosse, mas essa é a verdade, não é nenhum trocadilho, é o fato. Estamos vivendo dias difíceis, mas a igreja de Jesus tem prevalecido, e é impressionante, porque enquanto esta irmã estava testificando, inclusive com lágrimas nos olhos, ela dizia: pastor, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Nós estamos vivendo dias incríveis, sem explicação. E aí tem tantos detalhes no testemunho que eu não vou falar aqui, porque eu quero até que ela mesmo, em uma das nossas lives de oração, possa falar. A seu esposo em inglês tem recebido uma experiência poderosa, inclusive falando de Jesus enquanto ele está trabalhando. Algo impressionante. Escute o que eu vou dizer: o inexplicável pertence a Deus. Se o milagre você pode resolver, então é uma coisa caseira, é tua, e você resolve quando você desejar, quando você quiser. Agora, quando você não pode fazer, quando o inexplicável precisa ser ativado, quando o de repente precisa acontecer, então não é o teu braço, não é a sua força, não é a nossa capacidade, não é nosso achismo, e sim a mão poderosa de Deus. E é baseado nisso que eu quero hoje pregar uma palavra que, enquanto eu escrevia, o Senhor falava ao meu coração pontualmente: Jackson, eu estou provocando o meu povo para que eles possam ser abençoados. Temos ouvido tantas mensagens lindas, tantas reflexões importantes, tantas palavras poderosas, que têm um único desejo de fazer que você avance, de que você progrida, que você tenha uma experiência poderosa com Jesus. E eu quero ler o texto base da minha mensagem, ou da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Está no evangelho que escreveu Lucas, o capítulo 9, do verso 12 a seguir, vai aparecer na sua tela, mas eu quero ler com você, eu quero meditar um pouco com você. Capítulo 9, o versículo 12 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. E eu vou até cortar para outra câmera aqui, para eu poder ler e você receber essa palavra, e vai estar aí na sua tela também. E já o dia começava a declinar. Chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Verso 13: mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: faze-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Verso 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para que
para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou, ainda 12 cestos de pedaços. Amém. Essa é a palavra de Deus. Agora, preste atenção, por favor, nos versos de número 12 e nos versos 12, no versos 13 e no verso 14, nos 3 versos. Preste atenção. No verso 12 diz assim: e já o dia começava a declinar. O que significa isso? Isso significa que eles passaram o dia todo, a manhã toda, a tarde toda, subsequentemente o dia inteiro. Então, passando-se do meio-dia, 1, 2, 3, 5, 6, e o dia estava declinando, quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e lhes disseram: Jesus, despede esta multidão, porque nós estamos em uma grande quantidade de pessoas. Eles já passaram aqui a manhã, a tarde, o dia inteiro. O dia já se foi, a noite está chegando, e nós não temos como alimentá-los. E eles, enquanto falavam com Jesus, a multidão estava ali presente para ouvir Jesus. Se você notar, o verso 13, Jesus olhando para eles, disse: vocês darão de comer. Dai vocês a esta multidão o que comer. Se você observar, os discípulos até deram a sugestão, aqui no texto de Lucas, dizendo: Senhor, são 5.000 pessoas. Na verdade, 5.000 homens, porque naquela época somente os homens eram contados. Mas se você observar que não só havia homens, mas se você calcular que havia 5.000 famílias. E como eles estão só dizendo dos homens, você tem que acrescentar a esse grupo filhos e também esposa. Agora, nós temos aqui um grupo de aproximadamente 12, 13, 15, 20 mil pessoas. Eu não sei precisar, mas eram muito mais do que 5.000, que já seria o suficiente. Para eles estarem dizendo: é muita gente, é impossível fazer isso. Agora prestem atenção, por favor. Jesus disse para eles: vocês vão dar de comer. E aqui eu começo, nessa reflexão, falar sobre o princípio da multiplicação. Nós estamos crendo, e nós falamos muito sobre isso: Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Qual é o princípio da multiplicação? Como é que funciona a multiplicação no reino de Deus? Como é que funciona para eu ser abençoado ao ponto de ver aquilo que Deus me deu sendo multiplicado? Na minha casa, na minha família, os bens, as bênçãos, os meus recursos, tudo ser multiplicado. Como é possível? Quais são os passos? Quais são os princípios que eu devo obedecer para receber multiplicação na minha casa? Escute isso e eu vou narrar para vocês o que Deus colocou em meu coração. Uma das coisas que mais me impressiona no texto é a habilidade que os discípulos têm de fugir da sua responsabilidade de discípulos. Eu estou falando dos discípulos, daqueles que caminham com Jesus, daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que viram tantos milagres acontecer. Então eles começam a dar sugestões a Jesus. E as sugestões que eles dão a Jesus têm tudo a ver com escape e nunca com resolver o problema. Por exemplo, eles dizem: despede a multidão para que elas, indo pelas aldeias ou pelas cidades circunvizinhas, elas possam comer, elas possam se alimentar. Até porque elas estão aqui o dia inteiro, elas estão aqui a tarde toda, ouvindo o Senhor falar. Então, é importante que o Senhor termine esse culto logo. Acaba com essa prédica logo, acaba com esse sermão, termine esse culto, fecha as portas, se bem que eles estavam no deserto, mais uma figura de linguagem, e eles dizem: libera esse povo para que eles possam resolver o problema deles. Porque o problema é deles, o problema não era nosso, o problema é da multidão, o problema não é dos discípulos, o problema não é de Cristo, o problema é deles.
E Jesus faz uma transferência de informação. Jesus está dizendo, se o problema é da multidão, o problema também diz respeito a nós. Se o problema é dos que seguem a mim, dos que gastam, entre aspas, o seu tempo, e aqui eu chamo de investir o seu tempo, escutando os princípios de Jesus, passando o dia, a tarde, o dia inteiro, escutando a palavra de Deus, também é problema nosso. Ou seja, se é problema deles, também é problema nosso. Se dói neles, dói em nós. Se faz falta para eles, também faz falta para nós. Hoje, em um dos nossos chats, apareceu uma pessoa com uma necessidade. E imediatamente, após uma sinalização, várias pessoas correndo atrás para resolver o problema daquela pessoa. Mesmo morando num outro país, mesmo tendo dificuldade de distância, geografia, não importa. Vamos fazer alguma coisa, porque se é problema da multidão, também é problema dos discípulos. Até porque nós precisamos saber, se dói em um, também deve doer em nós. E Jesus então quer ensinar de forma didática aos discípulos. E ele diz no verso 13, vocês vão dar de comer a esse povo. E aí, parece-me ver, no verso 14, os discípulos discutindo um pouco com Jesus em relação ao que fazer, porque eles estão dizendo, nós não temos comida suficiente para dar a esse povo. Então preste atenção, quando você não tem o suficiente, você precisa de uma multiplicação. Recebe isso em nome de Jesus. Quando você não tem nada, você precisa de um milagre exponencial. Quando você tem pouco, você precisa do milagre da multiplicação. Você precisa do milagre da multiplicação. Então os discípulos não disseram para Jesus, nós não temos nada. Eles disseram, nós temos o insuficiente. O insuficiente na mão dos discípulos é suficiente nas mãos de Deus. Mas quando você diz que nas mãos de Deus é suficiente, eu pedi até para que Bodé comprasse um pão aqui. Yuri, obrigado pela ajuda. Eu pedi aqui, é um pão grande, mas eu vou, pode colocar aqui, por favor. Eu vou pegar ele na minha mão, até porque se alguém tiver que comer ele depois, é eu. Apesar que você também pegou aqui, né? Nós então comemos. Então escute isso. Que pena que eu estou sem o lapela. Ô Yuri, vem me ajudar aqui. Você está de máscara? Ok, me ajuda aqui. Fica com o microfone aqui na minha boca, só para eu mostrar aqui. Então suponhamos que os discípulos estão dizendo assim, Senhor, nós temos aqui 5 pães. E aqui faltou, deixa eu cortar aqui. Muito bem, 5 pães. Nós temos 5 pães e nós temos 2 peixinhos. Os 2 peixes que nós temos e os 5 pães que nós temos, nem nosso é. Na verdade, nós tomamos emprestado de alguém que tinha. Então eles estão com 5 pães e 2 peixes. Escute isso. Quando eles apresentaram o insuficiente para eles, mais o suficiente para Cristo, eles estão dizendo assim, nós vamos entregar o que temos para Jesus. Nós já vimos Jesus curando o paralítico, curando o cego, curando o surdo, levantando mortos. Então vai ser mole. A gente vai chegar para ele com a nossa insuficiência, ok? Nós vamos chegar para Cristo com a nossa pequenez, com a nossa insuficiência, com a nossa incapacidade, com o nosso pouco, com o nosso quase nada, e vamos entregar para ele, porque ele vai fazer o milagre. Escute isso. Porque ele vai fazer o milagre. Até porque, dias atrás, ele encostou os dedos nos olhos de um cego e ele o curou. Porque dias atrás, ele disse a um paralítico, levanta, e o paralítico levantou. Então ele vai pegar esse pouco dos pães e vai fazer algo exponencial. Ele vai pegar esse pouco dos pães e vai fazer algo sobrenatural. Veja, essa é a nossa mentalidade quando nós estamos no reino. Nós queremos passar tudo para Deus, no sentido, faz Deus, porque só tu tens poder de fazer. Escute isso aqui. O poder está no Senhor. O poder está em Cristo. O poder está na palavra. Porém,
o Senhor quer que você tenha fé suficiente para ser coparticipante dos milagres do reino. Porque se a multiplicação acontecer saindo de Cristo, então você vai ter a mal prática ou o mau hábito de todas as vezes que você tiver pouco ou tiver quase nada, você sempre justificar a sua pouca condição ou sua pouca coisa ou o seu pequeno tempo ou sua pequenez, sempre você vai justificar dizendo: está na mão de Deus, já entreguei para Deus e da minha parte eu já não faço mais nada. Veja que Jesus está ensinando de forma didática aos seus discípulos. Ele diz assim: mande-os sentar. Veja, o texto diz que os discípulos deram uma sugestão para Jesus: despede a multidão para que elas, indo por aldeias e cidades ou cidadelas, comprem alguma coisa para comer. Essa foi a sugestão dos discípulos. Qual foi a sugestão ou direção de Jesus? Mande-os sentar. Mande-os sentar. E ali ele institui o que nós também chamamos, caiu no chão, não vamos, agora precisamos de 2 milagres, né, meu filho? Ok, agora escute, veja só, é interessante descobrir que a direção de Cristo é: mande-os sentar em pequenos grupos de 50, nós estamos falando de 12 a 15 mil pessoas, temos muitos grupos pequenos esparramados pelo deserto, num grupo de 50 pessoas, para terem o melhor atendimento. E aqui está o princípio dos pequenos grupos: se faz a repartição e a multiplicação das ovelhas, colocando em grupos pequenos, para que elas possam ser atendidas de maneira mais adequada. E Jesus diz: vocês fazem elas sentar de 50 em 50, grupos pequenos. Veja que Jesus não disse para eles que Jesus faria a multiplicação. Jesus disse: vocês vão dar de comer, vocês mande-os sentar. Jesus transfere a responsabilidade do milagre, do sobrenatural, da expansão, da multiplicação aos braços dos discípulos e diz: mande-os sentar. Parece-me ver, Yuri, que quando os discípulos vão naquela roda normal de discípulos, eles começam a discutir entre eles. Cara, eu fui lá, falei para Jesus terminar o culto. Por quê? Pedi para ele: Jesus, o senhor já falou o dia inteiro, falou de manhã, falou de tarde, o dia está declinando, já está bom, o pessoal já recebeu bastante. Jesus não escutou. Jesus, ou melhor, escutou, mas não prestou atenção no que eles estão dizendo. Ao contrário, deu uma resposta diferente da opção que eles deram. Eles disseram: acaba o culto. Jesus disse: manda ele sentar. Manda ele sentar. Ou seja, se depender de Cristo, o culto vai continuar. Se depender de Cristo, o culto vai continuar. Mande eles sentarem de 50 em 50, grupos facilitadores, para que nós possamos atendê-los. E diz: vocês darão de comer. O lanche, o pão e os peixes foi pegado de alguém e trazido a Jesus. Então traz aqui os pães para mim. Vamos ficar aqui na câmera, pode um pouquinho mais para trás, só para dar aqui a entender. Você, como um discípulo, você está trazendo para Jesus. Estou figurando aqui a pessoa de Jesus. Jesus recebe os pães, escute isso. Jesus recebe os pães. E a Bíblia diz que Jesus, pegando os pães e os peixes, abençoou e devolveu para os discípulos. Agora, talvez tem um outro discípulo aqui que possa... Ô Érica, vem aqui junto aqui, por favor. Vem aqui junto. Já que já está aqui, vem aqui também pertinho do seu esposo. Espera um pouquinho. Então escute, chegou mais um discípulo aqui. Jesus orou, abençoou e deu aos discípulos. Agora escute isso. Faça um flashback. Coloque tudo aqui no prato. Ninguém vai comer esse pão. Ninguém vai comer esse pão. Os discípulos trouxeram para Jesus 5 pães e 2 peixes. Traz de novo. Jesus pegou e orou e abençoou. Você quer entender como que funciona o princípio da multiplicação? Primeiro princípio:
pega o que Deus te deu e devolve para Ele. Pegue o que Deus te deu e encontre Jesus para que Ele abençoe o que você tem. Tem muita gente que quer a bênção de Deus do seu jeito, no seu modo, da sua forma. Os discípulos pegam o pão, o peixe, e eu não vou entrar no mérito da questão de como eles conseguiram isso, e eles trazem para Jesus. Eles trazem para Jesus 5 pães. Eu não tenho o peixe aqui, embora o Baldete tinha dado ideia até de pegar na peixaria. Mas escute isso. Quando Jesus pegou da mão dos discípulos 5 pães e 2 peixes. E agora ele ora. Depois que ele ora, ele não pega mais 5 pães e 2 peixes. Para a mão do discípulo vai um pão. Para a mão de outro discípulo vai um outro pedacinho de pão. Ora, ele me traz 5 pães e eu te devolvo um pedacinho de pão. A diferença está aqui. Ele me deu 5 que ele encontrou. Eu estou dando um pedaço que eu abençoei. Essa é a diferença. Você pode trazer tudo que você acha que é teu, com o seu intelecto, com a sua capacidade. Eu estou batendo numa tecla junto com os pastores, que aqui estou pedindo para ministrar especificamente, dizendo que o que é de Deus é o primeiro. Deus em primeiro lugar. Não trate Deus em segundo, querendo um resultado diferente daquilo que você está tendo. Quando você trata Deus com prioridade, você também terá. A lei da semeadura diz que é plantação e colheita. Agora escute, quando eles dão para Jesus 5 pães e 2 peixes, Jesus devolve um pedaço de pão. Suponhamos que aqui fosse um peixe, um pedaço de peixe. Jesus, não é você que vai fazer a multiplicação? Não, eu abençoo. A multiplicação vai acontecer na sua mão. Eu abençoo. Eu já abençoei, porque você encontrou o caminho da vinda, eu te mostrarei o caminho da volta. Recebe isso no seu espírito agora. Porque você encontrou o caminho de chegar a mim com prioridade, eu vou te ensinar o caminho da volta. Abençoado. Eu não sei se você recebe isso no seu espírito, mas é o que Deus está dizendo para você nesta noite de quinta-feira, numa noite em que a multiplicação vai começar a acontecer na sua casa, vai acontecer na sua família, vai acontecer no seu ministério, vai acontecer. Agora, daqui a pouco eu chamo vocês de novo aqui. Está um cheiro bom desse pão, não está? Muito bem. Que gordo não pode... Ok, agora escute isso. Olha que coisa interessante. Há uma passagem no Velho Testamento, em 2 Reis, do capítulo 4, e o versículo 42, a seguir, eu vou pedir para colocar na tela, para que nós possamos ler. O texto é muito poderoso, porque o texto está falando do profeta Eliseu. Diz assim: e um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Verso 43. Porém seu servo do profeta disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Eles trouxeram 20. Como é que o Senhor manda eu alimentar 100 com 20? Escute isso. E disse ele: dê ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Agora vai para o verso 42. Vai para o verso 42 e você vai ver aqui o mesmo princípio aplicado no Novo Testamento com os discípulos nas mãos de Jesus.
O princípio é o mesmo. O tempo e as estações mudam. Um é Velho Testamento, outro é o Novo Testamento, mas o princípio é o mesmo. Por isso que eu estou batendo na tecla de que se o princípio no Velho Testamento era o mesmo, no Novo Testamento era o mesmo, na lei era o mesmo, na graça também é o mesmo, hoje também é o mesmo. Não muda o princípio, porque o nosso Deus não mudou. Olha o princípio. Eis que veio um homem de Baal-Salisa. Baal-Salisa, Baal quer dizer que um Deus pagão, Deus com D minúsculo. O cara vem de uma geografia esquisita. O cara vem de um povo que nem tem Deus como o Senhor. Ao contrário, Baal, o Deus pagão, é venerado na cidade. É uma geografia tomada por um outro Deus. Mas eles trazem o pão a quem? Ao profeta. Aqui é o princípio de trazer primeiro a Deus. Quando chega no profeta, o profeta não pegou para si, o profeta apenas declarou como deveria ser feito e disse: assim diz o Senhor, não vai faltar, ao contrário, vai sobejar. E o que eles disseram? Olha o moço do profeta dizendo: como é que nós vamos dar 20 pães para 100? A matemática aqui, ainda embora complexa, é menor do que a matemática do Novo Testamento. Porque aqui são 20 pães de cevada para 100 homens. Lá no Novo Testamento, Lucas registrando, é 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças, para 5 pães e 2 peixinhos. Qual é a palavra do Senhor? Eu vou fazer multiplicar aquilo que você primeiro ofereceu ao Senhor. O Senhor, orando pelos pães, devolve na mão dos discípulos. E acontece algo mais ou menos assim. Vou pedir de novo, ô Yuri, volta aqui de novo. Ô Érica, volta aqui de novo também, por favor. Só para eu aqui mostrar aqui algo. Percebo que os demais fugiram. Quem que está ali debaixo? Hã? Pode vir aqui? Pode vir aqui? Pode vir aqui. Ô queridão, vem aqui. Vem aqui, por favor, nosso batera. Vem aqui um pouquinho. Olha que coisa interessante. Depois que Jesus termina de orar, ele faz o quê? Ele vai dar para os seus discípulos. Então, ele mais ou menos faz assim. Ele mais ou menos faz assim. E ele entrega para as mãos dos seus discípulos. E ele diz assim: vocês saiam e dê de comer aos que estão sentados. Então você vai se retirar. Eu estou fazendo parte do grupo dos 50. Eu valho por 50 aqui o tamanho. Então, vem me oferecer. Vem me oferecer. Como você está de máscara, não vai dar nem para perceber. Mas seria o razoável. Faz o seguinte, deixa eu servir você. Aqui, se você faz parte da multidão, eu tenho um pedacinho desse para dar para 50 pessoas. E esse aqui come bem também, eu sei. Aí, o que eu vou fazer? No mínimo, tá pegando bem aí, pô? Aqui, no mínimo vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó. Estenda a mão aqui. Ó, é só isso aqui mesmo, tá? É só isso aqui mesmo, que tem mais 49 com você. É só isso aqui mesmo. Ou, eu poderia cortar um pouquinho na minha mão e dizer assim: pegue um pedacinho, só um, não pegue 2, pegue só um pedacinho. Por quê? Porque na verdade, já estou tirando da sua mão, é porque é só para, já que ia comer? Não, ok. Então, porque qual que é a ideia aqui? É que eu preciso saber que já está abençoado, mas vai passar pela minha mão o processo de multiplicação. Quem vai receber, eu não sei quem é. Eu só sei que o maior receptor, a maior dádiva está em quem está fazendo parte do processo da multiplicação. Eu estou fazendo parte desse tempo de multiplicação. Então eu começo a dar para os outros aquilo que Deus tem me abençoado. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu queria que você soubesse o seguinte: aquilo que Deus te deu, hoje Ele começa a multiplicar. Por que a gente sempre tem o pensamento de que o problema se multiplica, de que a dívida se multiplica, de que a dor de cabeça se multiplica? Levanta um dia com dor de cabeça, outro dia dor de cabeça e pé, no outro dia dor de cabeça no pé e na barriga, no outro dia dor de
cabeça, pé, barriga e antebraço. Parece que só o problema se multiplica. Hoje isso muda. Deus está dizendo: aquilo que eu abençoei começa a se multiplicar na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui para vocês devolverem aqui. Já eu vou chamar o mestre, já te chamo aqui de novo, tá bom? Tá bom. Agora escute isso. Olha que coisa interessante, e eu vou para encerre dessa pequena reflexão. Acompanhe comigo. Eles começam a distribuir para os que estão assentados, e a Bíblia diz que sobejou 12 cestos cheios de pães. A sobra foi maior do que aquilo que eles tinham para dar no início. A sobra foi maior do que eles alegavam ser pouco. O que restou, o que sobejou, o que sobrepassou, o que extravasou, ou coloque qualquer outro adjetivo nessa questão, você precisa entender que Deus está dizendo: eu estou multiplicando, e o que vai sobrar é maior do que aquilo que você julgou que era pouco. E qual é o princípio? Primeiro, Deus em primeiro. Agora eu vou apertar aqui um pouquinho. Eu queria que você me ouvisse. E eu sei que é um tema delicado, mas enquanto você não aprende, você não sai dessa mesmice. Então escute isso. Tem muita gente que diz que dar o dízimo é simplesmente, quando você diz: eu vou dar o dízimo a Deus, é como se aquilo fosse dele e eu estou dando para Deus. Deixa eu explicar. Doutor, chega de novo aqui, rapidinho. Tira um pouco a máscara, só fica um pouco distante, mas tira um pouquinho a máscara. Tem uma chave aí, uma chave. Qualquer chave. Muito bem. Suponhamos que esse aqui é a chave do meu carro. Doutor, chega mais aqui. Essa aqui é a chave do meu carro. Então eu vou te emprestar meu carro por 30 dias. Você ficar à vontade. E aí, você fique à vontade. É seu carro, estou te emprestando meu carro, ok? Por 30 dias é seu. Aí o chefe pegou o carro, o mestre pegou o carro e fez o quê? 30 dias com o carro, para cima e para baixo. Aí passou 30 dias, gostou de andar com o carro. 35, 40. Aí com 40 dias ele volta e me encontra. E diz assim: pega o microfone, dá o microfone aqui para ele, assim eu não fico trocando de microfone para não dar problema. Ok? Rapidinho. Pega o microfone aí, doutor. Aí você fala para mim que você sentiu no coração de devolver meu carro. Fala, você vai devolver o carro, tá bom? Vem mais para aqui, ó. Devolve meu carro aí. Fala o que você quiser para devolver meu carro. Bom, aqui está o carro que eu senti de devolver, porque tava bom e tal, mas eu falei: vou devolver, né? Certo. Então, você vai me devolver o carro. Por que você está me devolvendo? Porque é meu. Então, você só devolve o que é do outro. Você não vai me dar o carro. Ou seja, tem gente que chega para Deus e diz assim: ó Deus, eu ganhei aí um meu salário, eu vou te dar. Eu vou te dar, Deus, 10%, viu, Deus? E aí o Senhor responde: mas você vai me dar o quê? Foi eu que te dei 100. Você vai me devolver 10. Você vai me devolver. Tem muita gente que acha que, porque ele dizima, ele está dando a Deus. E é uma das razões porque não sai da mesmice. Porque está achando que está fazendo um favor para Deus. Eu vou dar uma colherzinha de chá para Deus e vou dar para Deus. Vou dar aí para Deus. Por isso que quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo como se estivesse dizendo: Senhor, o Senhor me emprestou, o Senhor me deu o privilégio de poder desfrutar dessa bênção, e eu estou devolvendo aquilo que é seu. Agora, quando chega no quesito oferta, aí não é uma questão de devolução, aí é uma questão de dar. Quando eu vou
dá, e aqui você precisa entender, quando você faz o seu dízimo, quando eu faço o meu dízimo, quando eu dizimo na casa do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu estou devolvendo a sua parte. Agora, quando eu quero fazer uma oferta, e existe dízimos, ofertas e ofertas extravagantes. Quando eu quero fazer uma oferta, eu estou dizendo, Senhor, eu estou dando, porque isso se o Senhor me deu, e porque é meu, eu faço com ela o que eu quiser. Então eu estou te dando. Dando para as missões, dando para a obra, dando para uma assistência social, dando para que haja mantimento na casa do Senhor. Eu estou dando, é meu e eu dou. Por isso que tem muita gente que confunde a relação ao dízimo, achando que com o dízimo ela pode administrar o dízimo, porque o dízimo é meu, eu administro o dízimo. O dízimo não é nosso. O dízimo não é nosso, não sou eu que administro o dízimo. Se eu sou membro de uma casa, de uma igreja, de um ministério, então esse ministério vai ter a função de cuidar e administrar daquilo que eu estou dando, devolvendo como dízimo. A minha função é fazer o quê? É ir e devolver. A minha função é só essa. Agora, se eu sentir no meu coração e quero fazer uma oferta específica, eu estou então dando a Deus. Olha que coisa interessante. Vou aproveitar que você está aqui. Lá em Mateus, no capítulo 25, eu acho que até pedi para colocar na tela. Mateus no capítulo 25, existe uma ideia muito poderosa nesse texto. No versículo 14, quando Jesus está fazendo isso, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Verso 15. Verso 15. Vai aparecer na tela. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a distribuir os seus bens. E ele vai fazer de uma forma muito explícita. No verso 25, talvez fique mais fácil você colocar, Larissa. No verso 25, ele começa a distribuir. Nos versos 17, 18, 19, ele começa a distribuir. Para um, ele deu 5 talentos. Para o outro, ele deu 2 talentos. E para um, ele deu 1 talento. Para aquele que ele deu 5, para aquele que ele deu 2, e para aquele que deu 1, a ordem foi a mesma. É meu, eu estou dando a vocês. Agora, olha que interessante. O que tinha 5, você se lembra desse texto? O que tinha 5 fez o quê? Você consegue, não te constrange? O que teve 5 fez o quê? Ele ganhou mais 5 e devolveu 10. Então, aquele homem que deu 5 talentos, quando o dono volta, ele devolve multiplicado. Faz sentido? Ele devolve multiplicado. Aquele que Deus deu, que Cristo deu, ou que o Senhor da parábola deu 2, fez o quê? Você se lembra? Fez a mesma coisa. Ele multiplicou o dobro e devolveu o dobro. E devolveu o dobro, devolveu multiplicado. Agora, você se lembra daquele que ganhou 1, o que ele fez? Você lembra? O que ele fez? Ele escondeu 1 e não fez o que o Senhor falou com medo de retaliação. Olha o que diz o verso 25, e aqui justifica a fala do doutor. Olha o que diz aqui, verso 25. Você consegue enxergar lá? E atemorizado, escondi... Você pode ler? Escondi na terra o seu talento. O teu talento. Veja, ele está escondendo o que não é dele. Sim. Ele está escondendo o que não é dele. Ele está escondendo do próprio dono. E ele diz, para não ficar mal com isso, eu vou devolver o que é teu. É o texto que diz, eu vou devolver o que é teu. Você está devolvendo o que é meu. E aí existe a diferença, porque ao que teve 5 e ao que teve 2, você se lembra o que o dono falou para ele? Servo bom e fiel. Bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Ao que ganhou 5 ele falou isso. Ao que ganhou 2 ele falou isso. Você consegue lembrar o que ele disse para o que escondeu aquilo que nem dele era? Ele chamou de servo mau. Servo mau. E aí disse, até o que tem te será tirado.
Esse é um princípio fenomenal. Obrigado, meu querido. Esse é um princípio fenomenal. Por quê? Porque o Senhor está dizendo para você, se você entender que aquilo que é meu você devolve, quando você entende esse princípio, você é chamado de servo bom e servo fiel. Quando você entende o princípio de que primeiro pertence ao Senhor, o primeiro pertence a Deus. Eu tenho muitas experiências em relação a não dizimar apenas, mas a ofertar, fazer ofertas extravagantes. E também sou muito alvo de recebimentos de ofertas extravagantes. Agora escute o que eu vou te dizer. Um coração generoso recebe generosidade. Um coração fechado, tacanho, ele não consegue receber generosidade, porque até quando ele vai receber um ato de generosidade, ele quer colocar naturalidade aonde não há, ele quer colocar raciocínio aonde não há. Eu já tive muitas experiências de doar carro, já tive muitas experiências de doar ofertas específicas, cuidar de gentes específicas, cuidar de momentos específicos, de pessoas que o Senhor testificava no meu coração. Tanto eu, como minha esposa, como casa, como família, fazíamos coisas diferenciadas, ou até mesmo como ministério, até mesmo como igreja, fazer algo específico, como um ato de generosidade, como a igreja já fez diversas vezes, atendendo. A última agora foi atender uma necessidade local em Manaus. Agora escute isso. Atos de generosidade provocam generosidade. Quando você entende que aquilo que Deus te deu, você deve multiplicar e repartir. Vai multiplicar. Quanto mais multiplicar na sua mão, mais você reparte. Quanto mais multiplicar, mais você reparte. Quanto mais Deus te dá, mais você reparte. Quanto mais Deus te dá, mais você reparte. Porque no reino de Deus, quanto mais Ele te dá, mais você tem para fazer. Entenda isso. E eu gostaria de falar isso presencialmente, mas eu não posso me furtar ao fato de que muitas pessoas estão vivendo agora num tempo de escassez, e é nesse tempo que Deus vai fazer multiplicar, porque aquilo que você tem julgado pouco na mão de Cristo é suficiente, mas Ele vai devolver para você, porque a multiplicação vai sair das tuas mãos, porque Ele já abençoou. Sua casa é abençoada. Seus filhos estão abençoados. Sua esposa é abençoada. Semanas atrás, ou 10 dias, 15 dias atrás, não vou lembrar se é 2 semanas, mas não passa mais de 2 semanas. Não passa 2 semanas. Eu e a minha esposa, simultaneamente, nós recebemos uma mensagem. Nós estávamos em ambientes separados, diferentes um do outro, e, amor, você recebeu a mensagem? Sim, recebi uma mensagem aqui. Uma ovelha, dizendo: pastor, eu fiz um voto com o Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. Eu havia dito ao Senhor que sobre esse voto eu daria uma oferta, eu daria uma primícia específica a vocês. E ela nos deu, e já mandou debaixo do texto o recibo do envio que ela estava fazendo. Uma oferta extravagante. Eu olhei para aquele texto, olhei para aquela mensagem. Escute, aqui não está falando um homem com necessidades. Eu não estou aqui falando por causa própria, eu estou te dando um testemunho, e isso tem que edificar o seu coração. Chamei minha esposa, falei: vamos orar por ela, vamos abençoá-la. E mandamos um áudio abençoando a vida dela, declarando palavras de Deus sobre ela. Quando encerrei o áudio, eu fiquei pensando: quem é que se move assim, se não for acreditar que aquilo que Deus te deu, você comparte e recebe mais. Comparte e recebe mais. Ah, pastor, mas eu vou fazer isso para quem tem necessidade. Escute, você precisa se mover em generosidade. Os discípulos não saíram dizendo: escuta, você está com fome ou você não está com fome? Você está com carinha de que você não está com fome, não precisa de pãozinho nem de peixinho. Nossa, está com a carinha que você está com tanta fome. Pegue dois pãozinhos, pegue um pedacinho do peixe a mais.
Você não vai saindo perguntar para os outros se tem necessidade ou não. Se você entendeu que é uma semente que Deus te deu para você multiplicá-la, para você fazer ser bênção na vida dos outros, você simplesmente obedece, você simplesmente faz, você simplesmente se move. Chegou uma época da minha vida que nós fomos tão abençoados com coisas pequenas e poderosas, e coisas masters, coisas magníficas, mas em todas elas tinha um princípio sempre: alguém recebe e entende que pode multiplicar aquilo e abençoa a vida dos outros. Você pode abençoar a vida dos outros com o seu tempo. Escute, o tempo vale mais do que o dinheiro. O dinheiro você ganha e perde. O tempo você só perde e nunca vai ganhá-lo. Quando você dá o seu tempo ouvindo alguém, quando você passa 1 hora ouvindo alguém, aconselhando alguém, vale mais do que muito dinheiro. Porque dinheiro você corre atrás, dinheiro você ganha, você perde, mas tempo você não é capaz de acrescentar 1 milésimo de segundos na sua existência. Tempo vale mais do que recurso. Você pode ser bênção na vida dos outros com os seus talentos, com os seus dons. Você pode ser bênção na vida dos outros com uma prática de bondade e de generosidade. Você pode ser abençoar. Sabe, eu tenho visto tanta coisa maravilhosa. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa. Um problema havia acontecido na casa e eu reparei que uma situação estava precisando emergente, urgente. Eu peguei o telefone, liguei para uma pessoa, o chefe Júnior, e falei: estou precisando socorrer uma família. Não é com comida, eu preciso de uma coisa específica. Preciso de uma geladeira, porque a pessoa está sem geladeira específica aqui. Aconteceu uma situação, você pode me socorrer? Você consegue? Sim, pastor, nós vamos dar um jeito. Passado alguns minutos: pastor, já está tudo certo, vamos entregar para a pessoa. E no outro dia eu recebi a ligação da família dizendo: muito obrigado, chegou aqui na minha casa uma van, 2 homens trazendo aquilo. Gratidão. Sabe de uma coisa? Quando você se move com generosidade, não interessa o que é que você faz, mas quando você é um coração generoso, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar oportunidades de milagres para multiplicar na sua casa, na sua família. Não vai multiplicar. Escute, recebe isso aqui no seu espírito: Deus vai te dar até aquilo que você chama de mimo. Até aquilo que você diz: nossa, mas isso aqui é um mimo de Deus. Recebe o mimo de Deus aí também. Eu não sei qual é a área que você precisa. Talvez você tenha sonhado com uma casa que está fora da sua expectativa. Continue sonhando e continue acreditando, porque Deus vai fazer na sua vida. Porque aquilo que cai na mão de Deus está abençoado e vai voltar para suas mãos como um sinal da bênção do Senhor. Recebe isso. Recebe isso na sua casa, recebe isso na sua vida. Nessa quinta-feira eu fiz questão de vir hoje aqui para dizer isso. E o Espírito Santo estava sinalizando no meu coração: Jackson, chegou a hora das minhas ovelhas se mover em multiplicação num tempo de escassez. Eu não sei qual é a área que você quer ser multiplicado, mas eu quero orar por aquilo que você está entregando hoje ao Senhor. Senhor, eu entrego meu tempo. Senhor, eu entrego minha vida. Sabe, os voluntários, quando vêm fazer aqui um trabalho, inclusive hoje, se não estou equivocado, vão vir aqui para forrar o chão, ou amanhã cedo, vão vir aqui, parte dos voluntários vão vir aqui. Esses dias eu entrei aqui na igreja, tinha 2 irmãos limpando o gelo, tirando o gelo aqui da escada, tirando o gelo do corredor. Escute, quando você faz porque você é remunerado, você está fazendo uma troca. Mas quando você faz sem remuneração, você faz porque você é generoso. O diabo odeia os generosos, porque Satanás é mesquinho. Ele é mesquinho, ele não é generoso. Sabe, eu estava pensando dias atrás sobre uma igreja maravilhosa que eu tive o privilégio de pastorear. E eu lembro que tinha uns empresários na igreja que um dia quiseram me doar um carro. Deus havia dito que eu não ia passar o Natal sem um carro. Eu não tinha carro, recém-casado. E eu lembro que esses irmãos empresários foram na minha casa e disseram, era um sábado,
A garagem, o lugar de venda de carros usados, ia fechar 1h da tarde. No outro dia já ia ser o dia do Natal. E aí me levaram a esse lugar, cheguei naquele pátio cheio de carros. E eu lembro que um dos empresários, na verdade esse não era empresário, era diretor de uma escola, Djalma. O Djalma falou assim, o Djalma era tecladista e era diretor de uma escola, era um homem muito querido. E ele disse assim, e eu lembro que o sorriso dele, eu lembro, ele falou assim, o que foi, Jackson? Escolhe! E eu fiquei tão bobo, tão bestalhado com aquilo, que eu não estava nem acreditando que estava acontecendo comigo. Recém-casado, assim, apavorado, falei, escolhe! E estava fechando. Isso que foi o problema. Que estava fechando, e aí me deu uma pressão. Eu fiquei com o primeiro que eu vi. Uma Elba. É triste dizer, mas existia carro assim, uma Elba. E eu falei, esse daqui. Não, mas você não viu. Não, é esse daqui. Entrei. Não, e já todo emocionado, todo feliz. E fui. Foi uma grande bênção. Cheguei em casa buzinando. Nós morávamos num apartamentinho. Lembro o rostinho da minha esposa olhando pela janela e eu buzinando. Pé, amor, é nosso! É nosso, é nosso! Aí depois que eles foram embora, ela desceu e com aquela alegria. E, vamos dar uma volta. Aí quando deu uma volta, eu senti um cheiro de álcool muito forte. Tinha um vazamento de álcool. Saiu o vaporzinho do álcool para dentro do carro. Eu falei, não, mas isso aqui é normal. Olha, imagina, nós estamos abençoados. O que é um cheirinho de álcool? Um cheirinho de álcool só. Eu recebi a bênção de escolher e não soube escolher. O carrinho foi uma bênção, mas me deu tanta dor de cabeça, mas foi uma bênção, mas eu escolhi. Me deram a bênção e eu escolhi. E escolhi errado. Eu vim dizer para você, quando Deus abençoar você, você não vai escolher errado. Você vai escolher correto. Ninguém aqui não está falando de abuso ou de você. Não, quando Deus abrir uma porta, você vai olhar, Senhor, essa é a porta que o Senhor me deu. Então eu vou entrar por essa porta. Eu vou desfrutar essa porta. E daí o Senhor começou a me ensinar que eu precisava me mover com doações. E eu comecei a me mover com generosidade. Ofertas expressivas. Ofertas que no momento para mim valia muito aquilo. Eu dizia, vamos fazer. E a minha esposa sempre foi junto comigo. Inclusive tem uma fé muito mais ativa do que a minha. Vamos nos mover dessa forma. E eu lembro que uma vez eu estava aqui no centro de Londres, junto com os nossos pastores. Com parte dos nossos pastores. Numa cruzada evangelística. Quando o pastor que estava ministrando disse... Hoje você precisa aprender a confiar em Deus absolutamente. Ele disse, nós vamos fazer uma oferta e você vai se mover. E eu lembro que eu não tinha um pi no bolso. Mas eu tinha um cartão do Barclays com um restinho que tinha. Não era meu, é do cartão, é do banco. E aí eu disse, Senhor, é o que eu tenho. Eu não tenho mais nada, o Senhor sabe disso. Tive que fazer uma vaquinha para vir aqui hoje. Então o Senhor sabe, eu não tenho. Estávamos reformando o prédio, começando uma reforma. Não tínhamos condições nenhuma. E eu fui, e tirei tudo que eu tinha e disse, Deus, nem meu é. Daqui 30 dias eu vou ter que pagar para uma instituição. Mas eu estou dando porque eu tenho direito sobre esse dinheiro. Então eu posso decidir sobre ele, então é teu. E eu dei. Escute, minha esposa, meus pastores sabem disso. Nunca mais tive as mesmas necessidades que eu estava vivendo aquele tempo. A igreja não era minha, o congresso não era nosso, não era pastor da igreja, o congresso não era nosso, tinha uma multidão, talvez 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, eu era mais um no meio daquela multidão, mas que entendeu que quando você é semeador e se move em generosidade, ninguém vai resistir os seus dias. Sabe? Ô Pô, vem aqui um pouquinho. Ô Pedro, dá pra você vir também aqui? Consegue? Chega aí, rapidinho. Quem mais? O Carlos tá ali? Carlos? O Carlos já foi embora? Hã? Vem aqui, Carlos. Aqui. Ô Yuri, vem aqui também. Vem aqui também. Eu podia chamar as mulheres, mas... o Baldé tá aqui? Vem aqui, Baldé. Rapidinho. Vamos ficar aqui, todo mundo aqui. Eu vou fazer algo que eles estão desejosos há muito tempo. Vocês têm carteira aí? Carteira?
Carteira? Está lá em cima? Onde está a carteira? Cadê? Está lá em cima também? Pô, os caras... Vai pegar a carteira rapidão lá. Pega lá. Oh, carteira. Isso, a Baldé tem carteira aqui. Não, mas todo mundo. Isso. Espera aí, fica aí. Não sai daí não. Eu sei que você é curioso, você vai ficar. Eu sei que você é curioso, você vai ficar. Ô, Maestro, sobe um pouco aí enquanto o pessoal está indo buscar a carteira ali. Só para eu mostrar algo aqui importante. A minha também está aqui. A minha está aqui. Inclusive, eu já tirei ela. Está aqui fora. Chegou? Vem aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Tem carteira aí? Ô, pô, tá sem carteira? Rapaz, o pô é ligeiro, ele vem sem carteira. Aqui, ó, pega lá. Tá te oferecendo. Olha que benção. Olha aí, carteira. Pastor, o senhor vai abençoar as nossas carteiras? Não, vou fazer só um teste aqui. Eu queria que vocês pegassem a sua carteira e desse para alguém. Posso pegar a sua? Isso, pega a minha. Troca aí a sua carteira. Troca a sua carteira. Trocou? Trocou ou não? Trocou? Ok. Agora, você teria coragem de dizer para quem você deu a carteira, fazer assim, ó. Dá a oferta que você quiser, que você sonhou na sua vida. Dá essa oferta hoje. Aí você pega a carteira, essa aqui é do Pedro. Oh, que maravilha, eu tenho um sonho de dar uma oferta. Mas não tem dinheiro? Ô Pedro, mas eu preciso das senhas. Eu preciso das senhas. Quem deu a carteira vai odiar essa ideia. Porque é muito mais fácil eu me mover com o recurso dos outros. É muito mais fácil eu dizer, Senhor, usa fulano, usa ciclano. O Senhor está dizendo, eu quero te dar tanto equilíbrio e graça, inclusive financeira, para que você tenha a sabedoria de dizer, o que Deus me deu, eu não preciso barganhar com Deus. Eu entendi que Ele me deu. O que Ele me deu está abençoado. O emprego está abençoado. Sua casa está abençoada. Seu carro está abençoado. Recebe essa palavra aí. Sua casa está abençoada. Seu emprego está abençoado. Pastor, eu moro num quarto. Teu quarto está abençoado. Deus está dizendo, eu estou abençoando aquilo que eu te dei. Eu estou abençoando aquilo que eu te dei. E quando você devolve o que é de Deus, aquilo santifica o resto que Ele te deu. Eu quero que você entenda isso, porque a partir de hoje é quinta-feira, que dia que é hoje do mês? Dia 10, 11, 12? 11 de fevereiro de 2021. Eu não sei se é para todos, porque nem todos creem o suficiente para se mover. Mas hoje, dia 11 de fevereiro, isso vai ficar gravado. A sua vida emocional, financeira, espiritual vai ser extravagante e abençoadora. Você vai se mover de forma extravagante. Pastor, mas eu tenho muita dívida. Escute, Deus vai te dar sabedoria, graça, poder, estratégia e uma saída para você resolver as suas pendências, para você zerar seus cartões de créditos, para resolver e zerar seus problemas financeiros, seja eles aqui ou seja eles aonde você estiver. Você vai zerar. Deus vai dizer, eu estou começando algo do zero, eu estou começando algo do novo e estou fazendo você transbordar para minha glória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra aí, em nome de Jesus? Recebe essa palavra? Então vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus aí na sua casa, aí na sua sala, no seu quarto, e diga amém por essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês. Eu vou orar agora. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para o maestro subir um pouco o teclado. Vou pedir para o irmão Baldé, recolhe aqui para mim, por favor, esses pães, por gentileza. Muito obrigado. Eu vou orar com você. Sobe, maestro, por favor. Eu vou orar por você. Eu estou há 18 anos nessa casa. Quase 18 anos, sou pastor dessa casa, desse ministério. Conte nos dedos. Conte nos dedos. Pega os meus vídeos, pega as minhas mensagens. Conte nos dedos quantas vezes eu ministrei de forma tão específica como eu estou ministrando hoje. Escute isso. O Senhor falou para mim, eu vou me mover na escassez. Não tem temporada melhor para eu manifestar a minha multiplicação
quando as portas estão fechadas, quando as notícias não são boas. Quando a coisa está boa, meu irmão, você nunca vai dar glórias a Deus. Ou a tendência, pelo menos, é nunca dar glórias a Deus e achar que é você que conseguiu. Agora, na escassez, Deus está dizendo: eu abro uma porta, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Sobe, maestro. Eu vou orar com você agora. E o Espírito Santo vai falar com você o que você precisa fazer. Aonde é que você precisa se mover em generosidade? Com quem? Como? Que horas? Que dia? É o Espírito Santo que vai falar. Eu não falarei. Eu não sou quem vai ter que apontar qual área, aonde, quando e que jeito. Você vai trazer primeiro a Deus. Senhor, nesta quinta-feira, eu estou orando por centenas de pessoas que estão ouvindo agora, que vão ouvir outra hora. Eu estou te pedindo, Pai, muda a história dessa pessoa. Muda a história dessa pessoa. Senhor, Tu és o Deus dos vales, mas também és o Deus das montanhas. Tu és o Deus da dor, mas também és o Deus da alegria, do júbilo. Essa porta que está fechada, talvez porque o coração não se move em generosidade, ou porque tem sido um coração infiel, porque acha que está dando para Deus o que na verdade nunca deixou de ser de Deus. Senhor, o Teu Espírito Santo leve ao coração de quem estiver ouvindo agora e possa ser abençoado de uma vez por todas, para a glória e louvor de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, coloque aí no chat, coloque aí nos comentários: eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra. Não se preocupe, alguns podem até não gostar do que Deus está fazendo ou vai fazer na sua vida ou sua casa. Com todo respeito, Ele não tem nada a ver com a sua vida. Deus vai fazer algo poderoso aí. Deus vai fazer algo poderoso na sua casa. Alguém recebe? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, já são dezenas de pessoas, centenas de pessoas que estão dizendo: eu recebo essa palavra, eu me movo nessa palavra, e eu creio no poder desta palavra. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa prosperar os seus caminhos. Nós nesse momento vamos ofertar e vamos dizimar. Vai aparecer aí na sua TV, no seu telefone, as formas que você pode ofertar, as formas que você pode dizimar. Faça isso com alegria e com generosidade. Eu queria fazer uma observação aqui, maestro, vou pedir um segundinho. Muitíssimo obrigado. Eu queria fazer uma observação.